você é empresário ou trabalha com empresas, certamente a reforma tributária está sendo o seu maior temor. Começamos 2026 com toda uma insegurança, uma incerteza, e basicamente a gente não sabe hoje como vai funcionar ou deixar de funcionar. Mas afinal de contas, quais são os impactos da reforma tributária dentro das empresas brasileiras? O que realmente mudou? Como isso vai impactar? É isso que a gente vai discutir no podcast Pensamento Empresarial de hoje. Meu nome é Diego Guerreiro Lopes, sou advogado tributarista, consultor tributário, especialista em compliance e direito tributário, aqui da IUS Escola de Negócios. E hoje a gente vai tratar desse tema que é tão atual e tão temido por todos. A primeira coisa que a gente tem que entender é a visão geral da reforma tributária. Bom, a reforma tributária, basicamente, ela surgiu para tentar simplificar a tributação brasileira, tá? Ela não vai trazer uma grande diminuição, um grande impacto no que diz respeito a quanto você paga, mas ela promete simplificar o direito tributário brasileiro, simplificar a contabilidade tributária brasileira, sendo mais simples, ou seja, fazendo você, empresário, gastar menos com o contador, gastar menos tempo para resolver todas as questões tributárias. A reforma tributária, basicamente, ela é uma unificação de tributos. Então, você tem ali a criação do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e do CBS. A partir do momento que há essa criação, a gente tenta unificar e tornar isso mais simples. Mas de que maneira, Diego? Uma maneira administrativa. A criação, por exemplo, do IBS, ela substitui o PIS, COFINS, ICMS e o ISS. Aí você vai falar para mim, tá, Diego, mas como assim ela substitui? Vai deixar de existir? Bom, imagina a seguinte situação: você tem uma cesta com vários tomates e você distribui em várias cestas esses tomates. Agora vai estar tudo na mesma cesta. Quando você for declarar, então, um tributo, uma obrigação, em tese vai ser mais simples, vai ser algo mais fácil de ser resolvido. E isso diminui o impacto de quanto você vai gastar, diminui o impacto da carga, porque o Brasil é um dos países que mais gasta tempo no mundo apenas para declarar imposto. Então, a proposta inicial da reforma tributária foi justamente essa. Ela vai trazer essa unificação, ela vai trazer também o imposto seletivo, que ele vai incidir sobre produtos específicos, como combustíveis, tabaco. Mais para frente a gente vai falar disso, que é a chamada extrafiscalidade. E também vai trazer mudanças ali dentro do IRPJ, da CSLL, diz que vai incluir revisão de faixas, de alíquotas, mas nada ainda muito definido, apesar de algumas pequenas leis. E por fim, ela promete uma melhoria na compensação do crédito tributário, né? Traz que vai ser um crédito tributário feito de uma maneira mais ágil, mais simples, e isso a gente só vai saber realmente quando começar a vigorar. Bom, essas alterações elas impactam diretamente nas obrigações fiscais de uma empresa. Se você é empresário ou se você trabalha com uma empresa como contador, advogado ou mesmo estagiário, administrativo, RH, enfim, todos vocês vão ser impactados e todos vocês têm que estar preparados. A partir de agora, a gestão tributária, o planejamento tributário, ele anda de mão dada com a reforma tributária, porque a aplicação das novas medidas e de como funciona a tributação vai fazer com que as empresas se destaquem no mercado, estejam dentro da lei e, com certeza, evitem futuros problemas. E aí a gente começa essa discussão pelo que mais interessa. Afinal de contas, quais que são os principais impactos? De uma maneira prática, vamos esquecer da teoria, do juridiquês, vamos simplificar, que essa é a pretensão aqui da IUS, trazer para vocês tudo de uma maneira muito simples, fácil para você entender e aplicar. Bom, a primeira coisa, o principal impacto é a simplificação administrativa, que nem eu falei. Quando você tem uma união de todos os tributos, utilizando aquele exemplo que eu dei anteriormente, você tem vários tomates em várias cestas e coloca tudo dentro de uma mesma cesta, você reduz o número de obrigações acessórias. Então imagina você contador, ou você que é da área contábil, você tinha o SPED, a DCTF, CF, e por aí vai. A reforma tributária promete ter um sistema unificado em que você declara tudo dentro desse mesmo sistema, dentro de uma mesma guia, dentro de uma mesma obrigação. Vale lembrar que no Brasil, um dos principais problemas das empresas é justamente a questão das obrigações acessórias. As empresas declaram errado ou às vezes até deixam de declarar pelo alto número de obrigações que têm e com isso geram multas. Então, segundo a reforma tributária, essas multas vão diminuir porque nós vamos simplificar o que está acontecendo, vamos trazer o sistema de uma maneira mais simples. Uma outra mudança, a gente pode estar falando da alteração das alíquotas e da base de cálculo. A transição, por exemplo, do ICMS para o ISS, para o IBS, ele vai alterar a carga tributária de maneira efetiva.
Então, hoje, por exemplo, nós temos um ISS fixado por lei de 1 a 4% e o ICMS que varia de estado para estado, mas a gente está falando aí de 7 a 17% em média. Em tese, dizem que a unificação tanto do ICMS quanto do ISS vai gerar uma alíquota única que vai diminuir essa tributação. O que eu, particularmente, como profissional, discordo, porque vocês acham que eles vão pegar a alíquota do ICMS ou do ISS para ter base de cálculo? A alíquota vai ser a mais baixa, de 1 a 4%, ou vai ser até 19, 17%? É óbvio que eles vão pegar do ICMS. Mas a gente só vai conseguir ver isso na prática, como isso realmente vai reduzir e se vai reduzir. Né? Nós temos que verificar que setores com margem reduzidas podem sentir um maior impacto. Então, por exemplo, imagina você um prestador de serviço que paga de 1 a 4%, de repente vai para 17% sua prestação de serviço. E aí, ou você aumenta o preço e repassa para o seu cliente final, ou você sai no prejuízo, senão você não consegue cumprir a obrigação tributária. Então, por isso que você tem que ter uma readequação de preço, de estratégia de precificação, ao melhor dizendo, e acima de tudo, de saber quanto realmente eu tenho que pagar. Mas aí você fala para mim, tá, Diego, mas quanto que eu tenho que pagar? A gente ainda não sabe. A lei complementar é que vai decidir. Então, essa é a primeira coisa que você tem que saber. Existe a reforma tributária, existe sim a unificação do tributo, mas ainda não existe a alíquota que a gente vai utilizar. Essa é a grande dúvida, mas você já tem que saber como tudo isso está funcionando para evitar a surpresa ali na frente. Uma outra questão da dificuldade é uma possibilidade de bitributação durante essa transição. Enquanto está acontecendo essa implementação, a gente tem que ter noção de que algumas operações podem estar sujeitas a uma bitributação. Pode implicar principalmente para pequenas e médias empresas. Em que sentido? Igual eu falei agora para vocês. Eu prestei um serviço, a alíquota cobrada vai ser do ICMS ou a do ISS? Ou vão cobrar as duas? Hoje, sem a reforma tributária, não é incomum que a gente pegue aí empresas que foram bitributadas. Isso é super normal. E aí você briga para conseguir, obviamente, tirar essa bitributação. Com a reforma, a tendência é que, principalmente a pequenas e médias empresas, principalmente relacionado à questão de SS e ICMS, nós tenhamos uma briga, nós tenhamos um problema relacionado à bitributação, que é mais um motivo para você que tem uma pequena e média empresa, ter um advogado, ter um contador especialista para saber lidar com isso. Um outro ponto interessante é a questão do planejamento tributário. Todo o planejamento tributário que nós utilizávamos até hoje, de compensações, etc., ele tende a se perder. Então, os novos profissionais da área, ou quem lida com a área, vai ter que se atualizar, vai ter que criar novas estratégias para redução do impacto tributário. Eu, particularmente, como profissional, vejo que você diminuiu o impacto da tributação, porque a Receita, ou melhor, o fisco, fechou mais as portas. Agora você vai ter que aderir a novas estratégias, a novos pensamentos, estudar as leis complementares e aplicar isso de uma maneira mais efetiva. Esse é o principal ponto para mim da reforma tributária, é esse. O planejamento tributário, como nós conhecemos, hoje, na minha visão, ele não é mais cabível. Nós vamos ter que nos adaptar. Mas beleza, Diego, você falou tudo isso, mas assim, não tem nenhum benefício? Será que a reforma tributária só trouxe malefício, que nem você está falando? Só está me dando notícia ruim? Olha, a reforma tributária, ao meu ver, ela trouxe uma transparência tributária maior, tá? A partir do momento que tem uma unificação dos tributos, você tem uma alíquota única, você consegue ter uma transparência maior, você consegue olhar e falar, olha, esse produto incide tal tributo, o que não acontecia anteriormente. Como eu disse para vocês, existiam muitas bitributações, muitos problemas. A reforma tributária pode trazer esse problema da bitributação agora de início, mas em tese há uma transparência. Um outro ponto importante é a redução da chamada litigiosidade fiscal. O que é isso? Se nós temos uma lei dentro da reforma tributária que buscou uma unificação, obviamente nós vamos ter menos interpretações divergentes. O antigo CTN, a maneira com que a antiga tributação brasileira funcionava, ela nos permitia ter muitas divergências de pensamento. Às vezes, a hipótese de incidência material ou de critério espacial tornava a obrigação tributária dúbia. Você conseguia, às vezes, ter duas, três, quatro interpretações diversas baseadas no texto de lei, baseadas na Constituição. Em tese, agora, há uma diminuição dessas inconsistências. Do lado positivo, você vai estar mais seguro juridicamente em tese. Do lado negativo, você tem menos teses para tentar diminuir esse impacto da tributação. Então, hoje a tributação brasileira, ela tende a ser algo, ao mesmo tempo,
mais simples, mas também você consegue discutir menos. É algo mais fechado. E por fim, um outro benefício que pelo menos é uma promessa ali do texto de lei é a chamada competitividade internacional. No Brasil, deixa-se de fazer muitos negócios em decorrência da tributação. Por mais que existam isenções e até algumas imunidades relacionadas a direito internacional tributário, não era simples tratar de direito tributário. Quando nós tentamos explicar para um gringo, para alguém de fora, como funciona a tributação no Brasil, muitas das vezes ele desiste e vai fazer negócio com outro país com uma tributação mais simples. Porque, afinal de contas, o cara está preocupado com a operação, ele não quer saber a respeito da tributação, da complexidade. Então, um dos ideais, pelo menos, da reforma tributária é trazer essa simplificação, é trazer uma previsibilidade, uma segurança jurídica e, consequentemente, trazer mais investimentos estrangeiros. Então, de um caráter geral, quais são os riscos, quais são os cuidados essenciais que a gente tem quando a gente fala da reforma tributária? Baseado, é claro, no que já diz a lei hoje. Esse podcast, inclusive, está sendo gravado dia 19 de fevereiro de 2026. Porque, como eu disse a vocês, a lei muda a todo momento, então a qualquer momento pode sair uma lei nova. Mas hoje, baseado no que a gente sabe, no que já existe da reforma tributária. Bom, primeiro cuidado que você tem que ter é o impacto financeiro imediato. Se você é empresário e trabalha com uma margem de lucro menor, você já tem que ter um ajuste de preço, você já tem que ter uma gestão de fluxo de caixa, uma gestão de estoque. Tudo isso é extremamente importante para você já ir se planejando. Ah, Diego, mas como eu vou me planejar se a gente não sabe a alíquota, se a gente ainda não sabe tudo que nem você disse? Simples, chuta sempre para cima. Se você tem uma compra que você tem uma venda, melhor dizendo, que você tem uma média de lucro de 30%, já joga para 40%, para 45%. Já tenta fazer um repasse para guardar uma reserva de mercado. Porque certamente, pelo menos agora no início da transição, a possibilidade de você ter prejuízo, de você ter algo negativo, é maior do que ter positivo. No início de toda implementação de uma lei, a gente tem muitos problemas. Então é importante que você já esteja planejado, inclusive financeiramente, que você tenha uma independência dentro da sua empresa já disso. Porque não existe independência sem independência financeira. É extremamente importante que você já esteja preparado dentro desse sentido. As empresas elas devem antecipar esse impacto orçamentário, prever a transição para diminuir esse impacto, para justamente tentar fazer com que vocês não sintam tanto. E se você trabalha dentro de uma empresa, independente se você é contador, advogado, você tem que estar repassando isso para o seu cliente, tem que estar explicando para ele tudo isso, porque ele tem que se preparar. Quando a gente fala de tributação, a gente fala de uma alta complexidade, a gente fala de algo perigoso. Então, você tem que dar o devido respeito à tributação. Você tem que se preparar e preparar seu cliente para isso. Bom, e aí, voltando nesse ponto, uma outra coisa interessante é a questão da capacitação. Se você é advogado, se você é contador, se você trabalha numa empresa, principalmente média, que você tem vários profissionais trabalhando, você tem que ter ali a implementação de institutos, você tem que ter implementação de aulas, de treinamentos para esses funcionários. Então, uma adequação de sistema ERP, uma adequação contábil, uma capacitação interna, uma assessoria especializada para fazer isso, são essenciais. Sem assessoria especializada, certamente vocês vão acabar tendo prejuízo, vocês vão acabar tendo problemas. Por fim, adaptação de contratos. Se você está tratando principalmente de reserva comercial, a cláusula tributária dentro do contrato, nas políticas internas, ela deve ser revisada. Você tem que pensar nisso para evitar litígio, para evitar desequilíbrio contratual e para evitar você assumir um prejuízo lá na frente. Mas como assim, Diego? Por exemplo, dentro de um contrato de compra e venda da sua empresa, dentro de um contrato de comodato, como que está essa questão tributária? Existe uma cláusula que trata disso? Você deixa isso aberto? Você leva isso para uma consultoria, para um planejamento? Se você não leva, é hora de você levar, porque a partir de agora a tributação vai ter sim uma influência maior, um impacto maior dentro da sua empresa. E se você já leva, você tem que revisionar isso. Será que essas cláusulas que você tem contratuais do ponto de vista tributário, elas estão adequadas com a reforma? Elas estão seguras para a sua empresa? Existe a possibilidade de melhorar isso? Tudo isso são questões relevantes que a gente tem que trazer. E, por fim, o monitoramento legislativo. Pessoal, como eu disse para vocês, existe uma lei ordinária que trouxe ali, através da emenda constitucional, a reforma tributária, o IBS e o CBS. Alíquotas e qualquer complemento
porcentagem, regras vão ser definidas por lei complementar. Então não adianta nada você pegar hoje o texto seco da reforma tributária, a lei seca que a gente fala, e achar que ela já é suficiente para você implementar isso dentro da sua empresa, que você já está seguro com isso. Não é assim que funciona. Você tem que ter ali uma assessoria empresarial acompanhando isso para você diariamente. Não só pela mudança legislativa em si, mas também, às vezes, mudança de pensamento do CARF, da PGFN, dos órgãos que fiscalizam tudo isso, do fisco propriamente dito. Então, como a reforma vai ser implementada em fases, acompanhar cada etapa dessa fase é fundamental. Assim você vai evitar a surpresa tributária lá na frente. Você vai evitar um prejuízo para a sua empresa, para a empresa que você trabalha. O acompanhamento hoje, o compliance, o planejamento, a gestão tributária, ele já não é mais uma opção. Ele é uma realidade, uma necessidade, independente do tamanho da sua empresa, porque até mesmo empresas menores vão ser diretamente impactadas pela reforma tributária. Então, senhores, a conclusão que a gente pode chegar é: a reforma tributária ela existe, ela já iniciou seu processo de transição, mas ainda é um tema que exige estudo, que exige cuidado, e isso exige planejamento. Não adianta você querer fazer as coisas correndo ou querer adivinhar como vai ser, deixar de ser. Ela ainda nos exige muito cuidado e precaução. Por isso, a importância ali de uma assessoria especializada, de você ter um contador, ter um advogado do seu lado. Agradeço a todos por terem ouvido o podcast até aqui. O link com o artigo deste podcast vai estar disponível aqui. Entrem lá no nosso site, dê uma olhadinha. Temos outras aulas, outros cursos gravados, se for do interesse de vocês. Então acesse o nosso site aqui abaixo no link, conheça mais da IUS Escola de Negócios. A gente está à disposição de todos para qualquer dúvida, para qualquer ideia. Saiba que a IUS Escola de Negócios é uma parceira para quem é empresário, para quem trabalha com empresas. Nós somos aqui apaixonados por empreendedorismo e queremos trazer não só o conteúdo teórico, mas também prático ao empreendedor, para facilitar a sua vida, para expandir seu negócio e para, com certeza, você crescer cada vez mais. Obrigado e até o próximo podcast.